Bom dia. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber Bom dia. que em algum lugar alguém zela por ti. Muito bom dia. É sobre cantar e poder Bom dia, escutar Bruno. mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Bom dia a todos aqueles que estão chegando. O universo tão vasto e tão Mais um abençoado dia de estudo do Evangelho. Hoje um tema muito interessante, muito importante. Bom dia, Lucas. não é sobre Luz e paz para você também. Hoje nós começamos com essa música Trem Bala, que é uma música muito bonita, com uma letra muito profunda e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, com o nosso estudo. Bom dia, Nuno. Bom dia a todos aqueles que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Eu peço a licença de vocês para mais uma vez entrar na sua casa levando o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que nos dá tanto alento, tanto conforto. Bom dia, Carlos, Mateus, Ronaldo, Leia. Muito obrigada a todos vocês por estarem mais uma vez aqui conosco, estudando o Evangelho de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Agora eu peço a vocês que fechem os olhos, sentem de forma confortável, respirem fundo, se possível vá para um lugar calmo, tranquilo, para você receber essa energia boa, essa energia que irradia e que vai daqui para a casa de cada um de vocês. Eleve o pensamento a Deus, peça a proteção dos espíritos protetores, de todos os mentores espirituais, dos nossos anjos guardiães, para que eles nos ampare, nos guie, nos intua. E peço, meu Senhor, nesse momento, que tire do coração, do peito, de cada um dos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, a angústia, o sofrimento, essa dúvida, essa incerteza quanto ao futuro. Confie no Senhor, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Peça a proteção do seu anjo da guarda agora. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai uma luz que vai entrando em todo o seu corpo, pelos seus órgãos, pelos seus membros, e tirando, lavando, erradicando do seu corpo toda essa energia negativa, tirando tudo que é de ruim, todos os pensamentos negativos, todos esses sentimentos ruins, essas aflições. Confie no Senhor. Fique agora tranquilo, calmo e perceba essa energia que está envolvendo o seu corpo e está se irradiando por todo o seu lar, por cada cômodo, pelo seu quarto, pela cozinha, pela sala, por esse cômodo que você está agora. Sinta essa energia positiva, sinta Jesus do seu lado, te abraçando e te confortando. Peça proteção mais uma vez para essa manhã de estudo. Esse tema, hoje nós vamos falar sobre suicídio, que é um tema muito polêmico, mas muito importante, que nós devemos sempre procurar estudar, entender as mazelas do ser humano, as aflições, esses conflitos internos,
E vamos começar com a leitura. O suicídio é um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Sejam bem-vindos todos aqueles que chegaram depois, Dalva, minha mãe, e todos aqueles que estão aqui conosco. Com a propagação das redes sociais, nós vivemos em uma busca desenfreada pela felicidade plena. E isso gera uma insatisfação permanente. Todas as pessoas no Instagram, no Facebook, são ricas, bonitas, felizes, e nós ficamos nos comparando a essas outras pessoas. Muitas vezes vemos uma foto de um casal, amigo nosso, às vezes viajando, em uma viagem romântica a dois, em um momento que nós passamos, às vezes, por um conflito, uma crise conjugal, e logo nos deprimimos. Outro dia amanhecemos de pijama, sem lavar o rosto ainda, e vemos a foto de alguém, de uma atriz famosa, no Instagram, bonita, maquiada, feliz, e logo nos comparamos também a essa outra pessoa, imaginando que nunca teremos aquela felicidade e aquela beleza. Isso ainda é mais forte entre a juventude, porque os jovens ainda não têm a maturidade suficiente para distinguir o que é real do que é fake, do que é superficial. E essa comparação nos leva a crer que somos infelizes, nos esquecendo que essa felicidade é muito peculiar de cada indivíduo, que cada pessoa é feliz de uma forma, cada um tem um conceito, uma definição de felicidade. E essa definição também de felicidade varia para nós mesmos, de acordo com o momento em que estamos vivendo. A mídia, de um modo geral, ela vende essa ideia de felicidade através do materialismo, do ter. Condiciona-se a felicidade a eventos externos, a uma viagem, a possuir um carro, a sempre ter mais. E isso leva a uma insatisfação permanente, porque nunca é possível ter tudo. Nunca. Se você compra um celular de última geração hoje, amanhã sai outro e sempre estaremos insatisfeitos. Então, esse materialismo desenfreado, essa busca incessante pelo ter, faz que nós esqueçamos que a felicidade é algo interno, íntimo. Que a juventude, que o poder, que a fortuna não são condições necessárias para a felicidade. É cada vez mais comum nós vermos pessoas jovens, ricas, famosas, belas e depressivas, extremamente depressivas, insatisfeitas. E isso também entre ricos, entre pobres, crianças, jovens, adultos e até idosos. Então, o índice de suicídio e de depressão tem crescido assustadoramente, principalmente nesse período agora de pandemia, que nós nos esquecemos, esse medo do futuro, essa incerteza. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tem alguém falando aqui que teve algum problema na internet? Tá tudo ok? Então, essa busca desenfreada pelo materialismo, pelo ter, nos traz a infelicidade e faz com que o índice de depressão e de suicídios cresça assustadoramente. Nesse período de pandemia, em que
o medo do futuro, a incerteza, o desemprego, a solidão, fez com que o número de suicídios crescesse ainda mais. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos no mundo. A cada 4 segundos, alguém comete um suicídio. São 800 mil mortes por ano. 800 mil mortes por ano. Esse número é assustador. E nesse momento que eu disse, tão atípico, de tantas incertezas que nós estamos vivendo, esse número ainda está crescendo muito mais. Eu vi uma reportagem do SAMU de São Paulo falando informando como esse índice cresceu, porque as pessoas estão isoladas. Esse luto pelo desencarne coletivo, tantas milhares, milhões de pessoas morrendo no mundo por uma causa, por uma doença. Isso, a mídia divulga isso diuturnamente, você acorda com essas informações. Isso, às vezes, ao invés de informar, leva ao pânico. E a população está desesperada. Então, o suicídio, ele tem por causa um descontentamento. Quaisquer que sejam esses motivos particulares, pelo medo, pelo desespero, por problemas financeiros, pelo luto, cada um tem um motivo. Mas eu ainda posso citar 4 causas para o suicídio. E o primeiro é a incredulidade. Aquele que tem certeza de que é infeliz, se não por um dia, e que dias melhores virão, ele não se desespera. Porque o que seria da vida, dessa vida humana, em relação à eternidade? Apenas um dia. Em contrapartida, aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo se acaba com essa vida, se ele está oprimido pelo desgosto, se ele está depressivo, se ele pensa que acabando com a vida, acaba-se com o sofrimento, ele vê a solução para os seus problemas no suicídio. Está muito relacionado também à dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas. Se você não crê que é um ser humano, um ser imortal, um espírito imortal, que somos espíritos imortais, porque o materialista, ele crê que não existe nada além desse corpo físico. Então, após a morte do corpo físico, ele crê no nada. Então, se ele está sofrendo aqui e se após a morte do corpo físico não existe nada, a vida não continua, é mais cômodo, é mais fácil abreviar esse sofrimento e acabar com tudo. Mas nós sabemos, através do Espiritismo, o Espiritismo nos comprovou que essa dúvida não mais existe. Ao contrário, nós hoje temos a certeza de que os problemas, de que os obstáculos, eles são necessários à nossa evolução. Que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações e que a paciência e a resignação nos afastam desse pensamento de suicídio. Nós também temos relatos de suicidas, essa comprovação de pessoas que cometeram um suicídio e que depois nos relatam os sofrimentos causados, que a vida continua após a morte. No livro Céu e Inferno, que compõe o Pentateuco kardeciano, na segunda parte, no capítulo 5, há relatos de suicidas que mostram o sofrimento após o desencarne.
porque eles abreviaram a vida. Eles achavam que era a solução daquele problema momentâneo, mas eles viram que após esse sofrimento é muito maior e muitas vezes longo, demorado, terrível. Outra causa do suicídio também é a revolta. E o espiritismo, que é filosofia, que é ciência e que é religião, ele nos comprova. Como filosofia, ele nos faz entender de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual que é o sentido da vida. E o espiritismo nos dá esse alento, porque conhecendo, entendendo as dinâmicas da vida, porquê dos sofrimentos, porquê dos obstáculos, as causas das aflições, que nós já estudamos, que podem ser pretéritas e podem ser atuais, nós repensamos as nossas vidas e nós começamos a tirar lições de cada obstáculo enfrentado. O espiritismo também, como ciência, ele nos comprovou a continuidade da vida, através de relatos, como eu já disse, de quem já se foi e de quem abreviou a vida aqui na Terra e as consequências desses atos. Os cientistas, eles tentam comprovar que não existe nada além da vida. E aqui uma crítica, isso é um desserviço, porque se não existe nada além da vida, isso é um incentivo ao suicídio, porque eles incentivam as pessoas a abreviarem. Se o seu sofrimento é tão grande, então abrevia a sua vida, já que não existe nada. Aí vem o espiritismo para nos comprovar que não, que a vida continua, que nós somos os responsáveis pelos nossos sofrimentos, nós somos os únicos responsáveis. Se os nossos sofrimentos não são causados por atos praticados em virtude do nosso egoísmo, da nossa arrogância nesta vida, são ocasionados por atitudes praticadas em vidas pretéritas. Então, o espiritismo como ciência nos comprova isso. E como religião, o espiritismo nos relembra a lei de Deus, a lei maior. Deus nos dá essa vida como uma oportunidade, uma nova oportunidade de recomeçarmos. E essas provas são os ensinamentos, são necessárias para a nossa evolução. E a lei de Deus começa por nos amarmos, nos aceitarmos, trabalhando em favor do próximo e do nosso aperfeiçoamento. Mas principalmente aceitando os nossos defeitos, as nossas imperfeições, cultivando as nossas virtudes, mas sempre trabalhando por vencer essas imperfeições, lutar. Deus nos chama, nos convida à ação sempre, ao melhoramento. E para vencer os nossos obstáculos e as nossas imperfeições. Então, o Espiritismo nos comprovou que o suicídio não resolve os problemas da humanidade e das nossas decepções. Ao contrário, abreviando-se os dias da vida, liberta-se de um mal, mas entra-se em outro muito mais longo e terrível, pois ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a vida. Ninguém. E não há dor que o ser humano não possa suportar. Nenhuma dor é insuportável. Às vezes nós nos desesperamos diante de um sofrimento, mas nós tenhamos a certeza, amparados sempre no Evangelho, sempre nos ensinamentos do Evangelho, que nada é por acaso e que tudo passa. Que os nossos sofrimentos são necessários à nossa evolução, são extremamente necessários.
Às vezes, no momento em que você está passando por esse sofrimento, você não entende isso. Mas depois, tempos mais tarde, você vai entender o porquê daquilo ter acontecido na sua vida. Ou melhor, para que isso aconteceu na sua vida. O que aquele sofrimento fez você aprender, fez você evoluir, porque só as experiências, só o tempo nos faz melhorar. E é um passo de cada vez. Não adianta querer subir todos os degraus de uma vez nessa escada evolutiva. É um passo de cada vez, é gradual e é lenta. Nós precisamos ter paciência. E o melhor preservativo para o suicídio é a serenidade. Mas como conseguir essa serenidade? Através da calma. Respirar fundo, acalmar o coração. Ter a certeza de que tudo passa. A partir do conhecimento do Evangelho, a partir do estudo da doutrina espírita, nós temos essa certeza de que tudo passa. Nada é permanente. Amparados nos ensinamentos de Jesus, que foi o Espírito na Terra que mais sofreu. Se ele sofreu, imagine nós. Paremos de nos comparar aos outros. Paremos de pensar que todos aqueles que estão nas redes sociais são sempre felizes. Não são. Ninguém mostra a infelicidade nas redes sociais. E todos temos problemas. Indistintamente. Rico, pobre, cada um tem o seu problema. Mas devemos ter resignação, que é o outro meio de se evitar. Que é a capacidade de tirar as lições das dores, dos obstáculos enfrentados. E principalmente fé em Deus. Oração. O Evangelho é o roteiro seguro para enfrentar as dificuldades. É o nosso guia. Nós devemos segui-lo e nos esforçar para estudá-lo, entender e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E a fé no futuro. A fé é o remédio para o nosso sofrimento. A fé é tão necessária que se você tomar um remédio para dor de cabeça e pensar que ele não vai dar certo, a sua dor de cabeça não passa. Você imagina um problema na sua vida. Se você não tiver fé, se você não tiver esperança, se você não tiver a confiança em Deus de que ele vai passar, ele não passa. Por isso é tão necessária a fé, o pensamento positivo. Crer que aquilo passa, que aquilo vai passar. E trabalhar. Não esperar as coisas caírem do céu. Agir para aquilo melhorar. Para aquele obstáculo ser vencido. Para aquela fase da sua vida passar. Não adianta você esperar um milagre acontecer sem ação, sem atitude. E para isso você precisa trabalhar, ocupar o seu tempo. Mente vazia, oficina do diabo, já dizia um antigo ditado. Isso é certo, porque o trabalho nos edifica. O trabalho, tanto a nossa profissão, quanto o trabalho em favor do próximo. Toda ocupação útil é um trabalho. E nós devemos trabalhar para nos melhorarmos, ajudando as outras pessoas, estudando, ocupando a nossa mente com coisas positivas, não com desgraças, mas com leituras edificantes, com algo que vá nos acrescentar, com algo que vá nos melhorar. Isso é extremamente importante, todas essas atitudes. Então nós podemos perceber que o suicídio é um problema gravíssimo. É um problema grave e nós devemos ter um olhar sensível a nossos pensamentos, vigiar sempre os nossos pensamentos e um olhar sensível a todos à nossa volta.
observar as atitudes, os comportamentos dos nossos familiares, dos nossos amigos, ouvindo aqueles que precisam conversar, que esse é um trabalho de caridade extremamente importante, dando bons conselhos, tentando entender e ajudar aqueles que precisam, atentos de que esse pensamento pode surgir em qualquer pessoa, num jovem, num adulto, num idoso, rico, pobre, ele atinge todas as pessoas. E se você tem um pensamento suicida, de autoextermínio, de desesperança, procure ajuda. Ore, reze, converse com Deus. Peça do fundo do seu coração para tirar aquela angústia, aquele sofrimento. E confie, tenha fé. Confie na providência divina, que aquilo passa. Tudo passa. Procure ajuda com um amigo, com um familiar. E se você não tem alguém com quem conversar, tem o Centro de Valorização à Vida, que é uma associação sem fins lucrativos e é filantrópica de pessoas que dão amparo a outras que precisam conversar através do número 188. Isso é gratuito. São pessoas especializadas, preparadas para ouvirem. Então você pode ligar nesse 188, você pode procurar através da internet, através de chat e conversar, desabafar. Isso ajuda demais. Às vezes você só precisa conversar, desabafar. E muitas vezes não tem com quem. Às vezes você está rodeado de pessoas, mas se sente só. Então procure ajuda. E se você perceber algum comentário, alguém que se mostre com esse tipo de pensamento, não ignore o pedido de ajuda. Não critique. Seja empático. Se coloque no lugar do outro. Porque às vezes aquele problema para você é mínimo, mas para outra pessoa não é. E pode levar a mais um suicídio. Então esteja atento, esteja solícito e vigie os seus pensamentos para que você não tenha esse tipo de pensamento. Ainda mais agora com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, das consequências dos nossos atos, que esses atos vão reverberar no futuro. Prestem atenção, vigie seus pensamentos, ajude o próximo e confie em Deus, que Ele tudo proverá. Muito obrigada por mais essa manhã magnífica de estudo. E vamos encerrar com a prece. Peço a vocês mais uma vez que fechem os olhos, se sentirem confortáveis. Agradecendo, Senhor, por mais essa manhã de estudo, por esse assunto tão tortuoso, mas tão importante. Que nós tenhamos a solidariedade, que nós tenhamos a sensibilidade de sentir a dor do outro, de reconhecer que nós precisamos de ajuda e procurar a ajuda. Que seja um momento para que nós possamos tirar todas as angústias, todos os sofrimentos dos nossos corações, jogar fora todos os pensamentos negativos e colocar bons sentimentos, bons pensamentos, pensamentos do bem, pensamento de prosperidade, de esperança, de paz. Que a paz reine na nossa família, nos nossos corações e que a nossa luz seja acesa nesse momento e que resplandeça em torno de nós, apagando as nossas sombras e irradiando por todos os lugares que nós passemos. Que assim seja, que vocês tenham uma semana de muita paz, de muitas bênçãos. Fiquem com Deus.